Você acredita que tudo na vida tem um propósito? Ou será que estamos condenados a viver apenas no caos? Não me diga ainda. Pense nisso enquanto você assiste a história do Eduardo e me conte ao final. Mas veja tudo, hein? Vai até o finalzinho, combinado? Hoje em dia, ele tem seus 40 e poucos anos, uma carreira de sucesso como arquiteto e uma família que o deixa bastante feliz. Só que para chegar até aqui, ele enfrentou dificuldades que quase o fizeram desistir da vida. Aqui é o Ivan Lima. Seja muito bem-vindo. Mesmo sendo incapaz de gerar filhos, Eduardo ainda assim conseguiu se tornar pai. E foi através desse grande presente que o arquiteto foi capaz de colocar a vida de volta nos eixos e definir um novo propósito para si mesmo. Anos antes, ele tinha o costume de pegar o mesmo caminho diariamente para ir de casa até a faculdade. E o futuro arquiteto sempre topava com a mesma família quando estava dirigindo seu carro. No mesmo semáforo, no mesmo cruzamento, todos os dias. Aparentemente, eles não tinham casa e passavam o dia tentando ganhar alguns trocados na rua, limpando os para-brisa dos carros e vendendo docinhos. Era uma situação muito complicada e que eu imagino que você já deve ter visto acontecendo em várias cidades, né? Para uma família de 5 pessoas, era praticamente impossível ter uma vida digna com o pouco que eles ganhavam no semáforo. E Eduardo sempre estava ajudando com o que podia, fosse com moedas, notas ou alimentos. Na primeira vez que o futuro arquiteto os viu, estava chovendo. Já era noite e, ainda assim, uma das crianças se ofereceu para limpar seu carro rapidinho. E, ainda assim, deu o pouco de dinheiro que tinha para ajudar o pequeno. Antes de ir embora, ele viu a mãe do menino tentando se esconder da chuva embaixo de uma árvore. Em seus braços havia uma criança com não mais do que 4 anos de idade. Desde então, Eduardo não conseguia passar pelo lugar sem, ao menos, deixar algum tipo de ajuda para a família. Até roupas usadas ele começou a doar. E, à medida que o tempo passava, a amizade do nosso protagonista com aquelas 5 pessoas se tornava mais forte, sobretudo com a criança mais velha, o primeiro com quem ele teve contato. Seu nome era Bruno, e um dos seus maiores sonhos era entrar na faculdade. Ele não tinha ideia de que curso seria, apenas que queria estudar e ter uma carreira de sucesso no futuro. Em certas ocasiões, Eduardo até estacionava o carro perto do semáforo, onde a família ficava, para conversar com o pequeno Bruno sobre o seu dia, a vida universitária e alguns relacionamentos. O menino conheceu até mesmo a namorada do jovem um dia desses. E a rotina continuou por alguns meses até o fatídico Natal daquele ano. Eduardo havia preparado um presente para cada pessoa da família, além de 2 cestas básicas para que pudessem passar a data tranquilos. Só que a família não estava no mesmo lugar quando Eduardo chegou. E nem apareceram no dia seguinte ou depois. O jovem achou isso um pouco estranho e decidiu perguntar para os comerciantes da região se tinham notícias ou conhecimento para onde foram. Foi só quando ele achou que não conseguiria informações que veio a notícia de que as autoridades tinham abordado a família e acabaram levando as 3 crianças para um abrigo, pois a situação deles se enquadrava em trabalho infantil e não poderiam continuar daquela forma. Sem ter a mínima ideia do paradeiro de todos, Eduardo se sentiu um pouco perdido por não conseguir fazer nada a respeito. O que ele não fazia ideia era que seria o responsável justamente por mudar a vida daquelas crianças anos depois. É por isso que muitas vezes eu me pergunto se o destino realmente já não está traçado. É que Eduardo acabou doando para outras famílias em situação de rua
todos os presentes e continuou sua vida. Cerca de 4 anos depois, nosso protagonista já era um arquiteto profissional, trabalhava em um escritório famoso e tinha acabado de se casar com a namorada. Parecia uma vida perfeita, praticamente abençoada pela quantidade de coisas boas que estavam acontecendo. Mas é aquela história que você já deve estar careca de saber. Quando a gente pensa que sabe o que vai acontecer no futuro, surge uma reviravolta inacreditável. Quem aí já não passou por isso, hein? Bom, quando Eduardo e a namorada decidiram que era o momento de aumentar a família, o casal percebeu que alguma coisa estava errada. Eles tentaram e nada da gravidez dar certo. Somente depois de fazer alguns exames que veio a triste notícia que o arquiteto não poderia ter filhos. É verdade que hoje em dia existem outras maneiras para que os dois se tornassem pais, só que a namorada de Eduardo não estava disposta. Com o tempo, a relação dos dois se desgastou a ponto de que o término foi necessário para que cada um pudesse se reencontrar. Bom, o arquiteto até tentou nos 3 anos seguintes. Focou em seu trabalho, avançou com a carreira, se aproximou dos amigos e até namorou outras 2 vezes, mas acabou que não deu nada certo. E mesmo com a rotina, digamos, tranquila, Eduardo ainda sentia um vazio no peito. E foi esse mesmo vazio que começou a se transformar em um buraco imenso, consumindo o arquiteto de dentro para fora, até que toda a disposição que ele tinha fosse embora. Eduardo começou a dar desculpas para não sair de casa e passou a recusar projetos em seu trabalho. Nessa época, até mesmo alguns pensamentos perigosos tomaram conta da mente do nosso protagonista. E se ele não tivesse recebido uma ligação, talvez essa história não tivesse um final feliz. Era uma manhã de agosto, quando o responsável por um abrigo de jovens da cidade entrou em contato com o jovem arquiteto para oferecer um projeto. Eles estavam planejando fazer uma grande reforma no lugar, só que 3 profissionais já tinham recusado o trabalho e um deles acabou indicando Eduardo. A proposta e o dinheiro não eram os melhores, só que o arquiteto viu como o seu trabalho poderia fazer diferença na vida das pessoas do abrigo. Aquela chama que ele sentia quando ajudava a família no semáforo reacendeu. E Eduardo topou o serviço na primeira chance. Depois de semanas preso em casa, nosso protagonista finalmente viu um motivo para se arrumar e pensar em alguma coisa nova. Ele foi até o tal abrigo dar uma olhada e logo na entrada deu de cara com o velho amigo, Bruno, aquele mesmo menino que queria lavar o carro na chuva, o mesmo com quem ele se sentou na rua para conversar um dia. Só que, bom, ele não era mais um menino. Agora, Bruno era um adolescente quase com 18 anos, o responsável pelos irmãos desde que seus pais os abandonaram no abrigo. Até aquele momento, a vida tinha sido bastante difícil, mas ao menos os 3 tinham um lar, estavam estudando e não precisavam mais trabalhar. Só que essa situação não duraria para sempre, já que o responsável pelo lugar disse que Bruno teria que se separar dos irmãos assim que completasse 18 anos. Essa era a idade máxima que eles permitiam que as crianças ficassem no abrigo. Outras famílias até apareceram interessadas em adotá-los, só que não os 3 juntos. E essa era uma condição que Bruno não estava disposto a abrir mão. Não havia nada que pudesse separá-los. Entre as idas e vindas do abrigo, Eduardo sempre conversava sobre qualquer coisa com Bruno e demorou um pouquinho até que o arquiteto se desse conta de que o chamado dele não era só ajudar o abrigo. Eduardo sempre quis ter filhos e mal tinha percebido que tudo que aqueles 3 irmãos queriam era ter um pai para cuidar deles e dar suporte pelo restante da vida.
Foi então que a adoção deixou de ser uma simples ideia e se tornou o plano mais importante daquele momento. Quando o nosso protagonista fez o convite para o Bruno, a resposta já era esperada. Não, eu não posso ir sem meus 2 irmãos. Pois então, vá chamá-los. Se eles quiserem, os 3 podem ir para casa comigo. A resposta de Eduardo fez o adolescente abrir um sorriso como o arquiteto ainda não tinha visto no rosto dele. Os outros 2, como você deve imaginar, aceitaram sem pensar 2 vezes. E desde então, Eduardo mora com os irmãos, só que agora não são apenas 3 adolescentes que ele encontra de vez em quando. São seus filhos. Para você ver como o mundo dá voltas, não? Anos depois, Bruno conseguiu realizar o sonho de entrar na faculdade e decidiu cursar arquitetura como o pai. Alexandre, do meio, estava estudando para passar em medicina. E Pedro, o mais novo, ainda não tinha certeza, mas também pensava em seguir os passos do pai. Entre os muitos ensinamentos dessa história, eu quero que você não se esqueça de uma coisa muito importante. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. E não importa o quão escuro for o caminho, você sempre conseguirá chegar ao final. Um forte abraço. Tchau.